10% da população brasileira sofre de algum tipo de doença renal. E só para se ter uma ideia, na região de abrangência da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, com cerca de 240 mil habitantes, 95 pacientes fazem tratamento de hemodiálise no HCB de Cachoeira do Sul. Eu vou conversar um pouquinho sobre esse assunto com o nefrologista Dr. André Proknoff, que também é responsável técnico pelo Centro de Nefrologia do HCB. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo se informarem um pouquinho, vamos falar sobre doença renal crônica. O que é a doença renal crônica? Bom, esse é um assunto muito importante, porque a doença renal crônica, apesar dela ter um impacto muito grande na vida das pessoas, ela é pouco conhecida. Por quê? Porque ela é silenciosa. Então, hoje nós temos uma incidência no Brasil, em torno de 10% da população apresenta algum grau de doença renal, que em fases iniciais ela pode não trazer nenhum tipo de sintoma. Então ela tem que ser pesquisada, tem que ser ativamente buscada a presença dessa doença. E como é que a gente pode suspeitar ou detectar que está com essa doença? A doença renal, ela se caracteriza por haver uma perda da função dos rins, de ambos os rins. Então, isso pode ser causado por várias situações. O mais comum é que seja causado por complicações do diabetes mellitus ou da hipertensão arterial não bem controlada, né? Isso vai gradualmente levar a um prejuízo da função renal e que em estágios mais avançados podem surgir sintomas como inchaço, como o mal-estar, perda do apetite, descontrole da pressão arterial, né? Exames laboratoriais alterados, como elevação da creatinina, alteração do exame comum de urina. Então, os principais sinais, eles são tardios, mas o exame de laboratório, quando ele for realizado para se pesquisar essa doença, pode possibilitar um diagnóstico precoce de qualquer tipo de alteração. Existem causas específicas ou podem ser causas genéticas? Existem tanto causas específicas quanto genéticas. A causa mais frequente é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, principalmente quando ela não é bem controlada, aumenta muito o risco de prejuízo para os rins. E é uma causa da doença renal crônica, ou seja, perda crônica de função dos rins. Assim como o diabetes mellitus, a glicose elevada, principalmente o controle inadequado do diabetes, o controle inadequado do nível de glicose, de açúcar no sangue, é um fator de risco, é uma possível causa de doença renal crônica. Assim como causas genéticas, doenças genéticas na família, que levam à insuficiência renal, aumenta o risco para os familiares, tem doenças que têm transmissão hereditária, né? Então cistos renais, múltiplos, então, assim como doenças imunológicas, estão outras causas também de doença renal. Nós começamos essa reportagem mencionando que só aqui no Centro de Hemodiálise do HCB tem 95 pacientes da região sendo tratados. E nós temos também aqui em Cachoeira também um outro centro de tratamento de hemodiálise, que é a clínica do Dr. Rui Alves. Doutor, todo tipo de insuficiência renal evolui necessariamente para a hemodiálise? Não, na verdade, a necessidade de hemodiálise é uma complicação tardia e muitas vezes decorrente de um tratamento inadequado das causas básicas ou a falta de possibilidades, muitas vezes a falta de acesso ao tratamento da doença renal crônica. Hoje, no Brasil, ainda a maior parte da população não tem um acesso fácil e rápido, principalmente a especialistas, né? Então, muitas vezes, a doença renal crônica ela não é diagnosticada em tempo precoce e também, em função disso, não recebe um tratamento adequado, né? Então, muitas vezes, isso é uma causa de evolução para a doença renal terminal, o fato de não ter sido diagnosticado o problema em tempo de que se possa fazer alguma forma de tratamento. Então, não é sempre que a doença renal evolui para a necessidade de hemodiálise, né? Mas nós sabemos que, por outro lado, a doença renal crônica ela é progressiva. Crônica significa que ela é irreversível e tem uma tendência à progressão. Então, algum grau de progressão vai ocorrer no decorrer do tempo. O tratamento visa que essa progressão seja o mais lento possível, o mais gradual possível e haja tempo para que o corpo se habitue a essa doença, se adapte, né? No momento que eu não consigo retardar a progressão da doença renal, a chance de haver uma perda rápida, uma perda irreversível e até uma necessidade de hemodiálise é maior.
Mas é possível ser tratado, sim. E é possível conviver com ela também de uma maneira pacífica. Com certeza. Tanto a doença renal crônica em tratamento conservador, que se chama, que é o tratamento clínico, quanto mesmo a necessidade de hemodiálise, hoje o tratamento de hemodiálise ele está muito evoluído. Você tem equipamentos modernos, tem segurança no tratamento, né? Então, os sintomas, os parefeitos do tratamento são muito reduzidos, são minimizados. Então, muitas pessoas que precisam realizar a hemodiálise fazem seu tratamento com pouco impacto na sua qualidade de vida. É isso que se quer. Que estrutura nós temos disponível para tratamento aqui no centro? Bom, hoje nós temos capacidade de atendimento de 20 pacientes por turno de hemodiálise, né? Mas com uma possibilidade de uma ampliação para até 25 pacientes por turno, em até 6 turnos. Então, nós temos condições de atender até 150 pacientes por mês, né? O número total de pacientes, onde nós contamos com uma equipe multidisciplinar, né? Nós contamos com 3 enfermeiras especializadas em nefrologia, contamos com técnicos de enfermagem especializados em nefrologia. Hoje nós temos 24 técnicos de enfermagem trabalhando conosco, temos nutricionista, temos assistente social, psicóloga, atendimento psicológico. Então, realmente é uma equipe multidisciplinar que, além do médico, né? Nós hoje trabalhamos entre 4 médicos aqui no Centro de Nefrologia, né? Então, além da equipe médica que vai estar sempre presente, além da enfermeira, do técnico que está realmente executando aquele procedimento, né? Nós temos o apoio da equipe multidisciplinar, que é o cuidado com a dieta, realizado através da nutricionista, o suporte psicológico, né? E também temos toda a estrutura do hospital que está à nossa disposição, como o atendimento de urgência, o atendimento pelo banco de sangue, o atendimento de exames laboratoriais complementares, centro de diagnóstico da imagem, internação hospitalar. Então, o paciente renal hoje que está sendo assistido aqui no Centro de Nefrologia do HCB, ele, na verdade, conta com um atendimento muito amplo, né? Desde o atendimento específico da sua doença, o atendimento nefrológico especializado, até o atendimento em saúde como um todo, que ele vai encontrar junto ao próprio hospital. No ano de 2014, Cachoeira do Sul, aqui o Centro de Nefrologia, perdeu, entre aspas, 7 pacientes, pois essas pessoas receberam um rim novo, foram transplantadas. É um bom número, doutor? Com certeza, né? Isso é um número em torno de 10% dos pacientes que nós atendemos no ano de 2014 receberam o rim transplantado, né? Então, nós temos um convênio com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde nós referenciamos o transplante renal para lá, toda a avaliação é feita lá, a cirurgia do transplante é feita junto ao Hospital de Clínicas, através da lista única do Estado, e, felizmente, nós temos tido um grande sucesso nessa área, nesse referenciamento, onde muitos pacientes já foram beneficiados com o transplante, né? A maioria dos casos foi por doador não vivo, mas há a possibilidade do doador familiar também, que também é considerado. Como é que fica essa questão de compatibilidade da família, do familiar, com o paciente com o doente renal? Entre os familiares, geralmente a compatibilidade é maior. Geralmente se encontra um familiar compatível. O que tem que se avaliar é a aptidão desse familiar em ser doador, se não há nenhum outro problema de saúde. O desejo também, tanto da família quanto do paciente, receber um órgão de um familiar. Isso é uma decisão muito pessoal que fica a cargo do paciente e da família, mas essa avaliação também pode ser feita. É uma possibilidade boa, é uma possibilidade que é tangível, que se faz, né? Então, nós temos tido um bom índice de transplantes, e isso é muito bom, porque é uma forma de tratamento que traz uma liberdade maior para o paciente. Como é que fica a vida do paciente após o transplante? O transplante possibilita que o tratamento de hemodiálise seja interrompido, mas também é uma forma de tratamento. Então, é necessário o uso de vários medicamentos que têm que ter um controle muito rígido, consultas frequentes, monitorização frequente. Então, também é um tratamento. Não significa que a doença renal vai ser esquecida. Não. Ela vai ser tratada de uma outra forma, que é uma forma que se sabe que leva a uma sobrevida maior do paciente e uma qualidade de vida também melhor, porque vai haver uma liberdade maior, não vai haver aquela necessidade do horário de vir para a clínica ou para o hospital para realizar o tratamento. Nós falamos em transplante de órgãos de paciente não vivo, e para que isso ocorra é necessário a existência de uma comissão de captação de órgãos que existe aqui em Cachoeira do Sul, no nosso HCB. Como é que é o trabalho desta comissão?
Bom, essa comissão chama-se CIDOT, é a Comissão de Captação de Órgãos, onde o trabalho basicamente é o reconhecimento no potencial doador. Então, no momento que esse doador ele é reconhecido, é feito todo um trabalho onde vai ser diagnosticado a morte cefálica, ser confirmada a morte cefálica, abordada a família, conversado sobre o desejo de doação e a família aceitando essa doação dos órgãos, é feito contato com a Central de Transplantes, com a Central de Captação em Porto Alegre. Normalmente uma equipe vem para realizar a captação aqui na cidade. Né? E esses órgãos eles vão da mesma forma para a lista única do Estado, que pela compatibilidade vai avaliar qual o doador que vai ser compatível com esses órgãos. Para nós finalizarmos este bate-papo, nós gostaríamos de pedir ao doutor que fornecesse aos nossos telespectadores algumas dicas de prevenção para a doença renal crônica, se é que existem, não sei se existe alguma maneira de prevenir esse tipo de problema. Como é que funciona isso? Com certeza, existem maneiras da doença renal ser prevenida e são, muitas vezes, maneiras simples. Pesquise o seu nível de glicose no sangue. Peça para o seu médico. Peça para saber como que está a sua glicose. Verifique sua pressão arterial. Se houver diabetes ou pressão arterial ou hipertensão arterial, que isso seja tratado, que essas doenças sejam tratadas da melhor forma possível. Busque um controle ótimo dessas doenças, né? Busque a normalização da glicose, a normalização da pressão arterial. Faça o exame de creatinina no sangue, o exame comum de urina. Evite o sal em excesso, evite usar medicamentos sem orientação médica. Basicamente, esses cuidados vão prevenir em grande parte das causas de doenças renais. Doutor, obrigado pela sua participação no NT Sul. Obrigado. As dicas estão aí, as informações também. Agora é só partir para a prevenção e ficar de bem com seu corpo. Darcy, é com você.